Boa noite, Su. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como estão? Ótimo. Deu tudo certo com o primeiro entrevistado? Que bom. Conseguimos segurar o tempo dele. Tá certo. A gente estava brincando aqui antes da apresentação que a Su falou que ela vai ficar até as 10 da noite. O Alan falou que se deixar ele fala muito. Então, a gente teve que decidir quem ia falar mais. Eu acho que é difícil ganhar de mim, hein? Professora, então, dando início já às perguntas, a senhora pode se apresentar para o pessoal, por favor? Contar um pouquinho. Claro. Meu nome é Suzana Germogeski Luz, sou professora de redação na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, desde 92, e aqui mantenho meu curso de redação, língua portuguesa, interpretação de texto e exatas. Sou formada em letras e sou formada em direito, me formei em letras primeiramente, e depois tive vontade de fazer direito, e hoje também dou aula de linguagem jurídica. Então, eu acabei casando os dois cursos, né, de letras e direito, e também atuo nessa área. Professora, eu ouvi uma história, não sei se é verdade, que a senhora fez todas as edições do Enem até hoje. É verdade isso? É verdade. Sim, senhor. O que acontece? Eu fico muito ansiosa, muito nervosa em saber que meu aluno está lá fazendo a prova, e quando havia o vestibular da UFMT, os meninos iam fazer a prova e eu não ia, não tinha esse costume até então. E eu ficava em casa muito angustiada até que saísse lá o resultado de qual seria o tema de redação, quais livros tinham caído na prova de língua portuguesa. E um dia eu tive essa grande ideia, eu falei, poxa, mas se eu fico tão nervosa com eles fazendo a prova, por que eu não faço junto, né? Então, eu acompanho o Enem lá desde a sua primeira edição, em 1998, quando ele era ainda uma prova muito simpática, as pessoas adoravam fazer o Enem, porque era um dia só de prova, incluindo redação, e também o Enem não era a única forma de ingresso no ensino superior. Ele, na verdade, ele ajudava a compor a nota do aluno nas universidades. Aqui na UFMT, o Enem, ele compunha 20% da nota e o aluno só fazia isso se ele quisesse. Ou seja, aqueles alunos que se saíram extremamente bem no Enem, eles ofereciam à instituição as notas que eles tinham, e com uma observação muito interessante, o aluno podia usar 3 anos de Enem para compor a nota. Supondo, o aluno fez o Enem em 98, 99 e no ano 2000. Naquela edição que ele foi melhor, que a nota dele foi maior, ele podia oferecer essa nota maior para a instituição para compor 20% da nota dele. Nossa. Você imagina quanto que era a inscrição para o Enem? Você não vai saber, é claro, de jeito nenhum que você vai saber, mas o aluno pagava R$20 para participar do Enem. Outra curiosidade, você imagina como se fazia a inscrição? Não era via internet, tá? Pouquíssimas pessoas tinham acesso à internet em 98, 99. Na verdade, só em 2001 é que realmente o Enem passou a matrícula a ser feita via internet. Então, você imagina? Duvido que o pessoal que está assistindo imagina. Então, era assim, a gente tinha que ir até uma agência dos Correios, ou do Banco do Brasil, pegar uma ficha de inscrição, preencher a ficha, pagar uma taxa, então eles já deixavam lá um boleto preparado, você só colocava o seu nome, pagava aquela taxa de R$20 e você ia até os Correios e remetia uma carta, assim, lá para o MEC. Lá você fazia a sua inscrição e depois eles devolviam a confirmação dessa inscrição alguns dias antes, aliás, alguns dias depois que você havia feito a inscrição, e no endereço da sua casa chegava a confirmação do local de prova. Era algo bem burocrático e bastante tenso também, porque depois que você mandava aquela carta, como que você ia saber
não existia o Beto estava ainda para ser gerado, né? Ele ainda não tinha nascido, não. Você sabe quem que é Beto? Você não sabe, você já faz faculdade, né? Mas o Beto é o bonequinho que tem ali, o avatar que o MEC criou para nos dizer que se havia ou não sido concretizada a inscrição esse ano para o Enem, que deu bastante problema, inclusive, né? Alguns alunos queriam desmaiar, queriam fazer manifestação, queriam se jogar na frente de um ônibus, né? Porque não estava dando certo. E eu falei, calma, sempre dá certo, tenha paciência, né? O Enem também foi marcado no ano de 2009 por dois motivos. O primeiro motivo foi porque ele se tornou a única forma de ingresso para as universidades públicas. Não para todas, mas para a maioria delas. Houve uma pressão muito grande, intensa, para que isso acontecesse, e isso aconteceu. Então, até hoje, muitas universidades, fora a Federal de Santa Catarina, todas as outras, se eu não me engano, têm o seu acesso pelo Enem. Naquela época foi muito traumático, por quê? Porque aqui no nosso modelo de UFMT, acredito que a maioria que está assistindo a gente aqui é aqui do Mato Grosso. Aqui na UFMT, nós tínhamos uma prova de segunda fase. Então, para todo mundo, a segunda fase era a redação, 4 questões de interpretação de texto abertas, e daí, dependendo das áreas, por exemplo, para medicina, o aluno teria que fazer 4 questões abertas de química e de biologia. Engenharias, tinha que fazer matemática, e eu não me lembro qual era a outra, e assim por diante. Então, os alunos estavam super treinados para a prova, que seria a prova discursiva, quando, faltando 3 meses para o Enem, foi dada a notícia de que não haveria mais vestibular, que o vestibular seria substituído tão somente pela prova do Enem, que a prova teria 2 dias, que seriam 45 questões de cada área, e aí veio esse modelo com o qual vocês hoje estão acostumados, mas que naquela época deu muito choro, muito ranger de dente. Eu lembro disso porque foi a primeira vez que minha irmã fez vestibular, justamente nessa troca. Agora, professora... E o outro evento aí também que foi traumatizante, né, além da mudança para a forma única de ingresso, o Enem também, bem nesse ano, teve vazamento da prova. Então, os alunos foram fazer uma prova, o tema era sobre o respeito em relação aos idosos, passaram por todo o processo da prova do primeiro dia, e aí veio a notícia de que havia vazado a prova. De tal forma que os alunos tiveram que o MEC teve que marcar nova data, então já estava todo mundo tenso, todo mundo nervoso, e ainda teve essa situação aí. Na época, o ministro da Educação era o Haddad, e ele passou por esse grande vexame aí de ter que reaplicar o Enem, porque a prova foi vazada. Professora, a gente percebe então que o Enem vem mudando a cada ano, né? E esse ano vai ter um terceiro tipo de prova, é isso? Sim, esse ano nós estamos aí frente a 3 provas. Como assim 3 provas? Não é uma só? Não, são 3. O Enem digital, o Enem normal, aquele todo com folhas e cadernos e tudo mais, e o Enem que é aplicado às pessoas que têm restrição de liberdade, ou mesmo para aquelas escolas que de repente deu um vendaval no dia que a pessoa foi fazer o Enem, tinha destelhado tudo, tal, sempre acontece alguma coisa, uma prova foi extraviada, alguma coisa que acontecer de anormal, é redigido lá um boletim de ocorrência, sabe quem fica por último na prova? Eu sempre fico, eu sou sempre aquela que assina aquele boletinzinho no final. Então, se aconteceu qualquer problema, a pessoa tem direito a fazer uma segunda chamada, e essa segunda chamada é a prova em conjunto com as pessoas que têm restrição de liberdade. Então, esse ano a nossa preocupação é com aquilo que o próprio MEC chama de comparabilidade. Quem me garante que a prova do digital vai estar com o mesmo nível de dificuldade ou de facilidade? Quem me garante que o tema de redação vai ser mais fácil, mais difícil? Nas provas que nós temos hoje, em termos de redação, minha opinião, eu não detenho a verdade, é só uma opinião. O tema não tem se mantido compatível.
Às vezes você tem o tema extremamente difícil, como foi o do algoritmo, em que o aluno tinha que falar sobre a influência. Até hoje é tão grande o tema que eu não sei, até hoje decoro esse tema, tá bem? Mas o aluno tinha que falar sobre essa questão do algoritmo, como que ele determina nossas escolhas. E o outro, que era o da reaplicação para as pessoas que não têm restrição de liberdade, era para falar sobre a cultura, o culto à imagem, o culto à pessoa, a aparecer, o corpo, a ditadura do corpo. Então, são dois temas extremamente diferentes em termos de dificuldade. Então, a grande preocupação minha como professora esse ano, pelo menos, e acredito que também dos alunos, é se realmente eles vão garantir provas que estejam ali calibradas e ofereçam o mesmo nível de dificuldade e facilidade para o aluno. Segundo o diretor do INEPS, o Alexandre Lopes, esses testes foram feitos e refeitos, e que essa paridade vai acontecer. Eu espero que sim. E a senhora, professora, a senhora faz todos os anos. Esse ano a senhora vai fazer qual? Eu vou fazer o digital, apesar de eu ter aconselhado meus alunos a participarem da versão tradicional, normal. Por quê? Porque eu não quis colocar ninguém em risco. Imagine você, nesse ano, às vezes eu tenho um aluno aí que está no 4º ano de cursinho, 5º ano de cursinho, estou com aquele aluno que precisa passar por questões variadas, tem aquele aluno que não precisa, mas deseja passar. Então, eu falei para eles, nós não sabemos se esse Enem digital vai dar certo ou não, existem testes e mais testes, mas não sabemos. Então, eu aconselhei a fazer o Enem normal, aquele com folhas normais. Eu vou fazer o digital porque eu, como proprietária de um curso de redação, alguém que está aí com os 2 pés e cabeça e o corpo inteiro dentro da educação, eu tenho que ver como que vai ser essa experiência. Teve um ano que foi bem interessante, teve um ano, não sei falar qual deles, em que na hora de fazer o cartão resposta, então as questões de 1 a 45 marcavam primeiro ciências da natureza. As de 46 até 90 marcavam as de ciências sociais. Só que a prova, ela veio invertida, veio ciências sociais primeiro e da natureza depois. De tal forma que o aluno começou a fazer e ele não sabia onde que ele ia marcar. E entrou, inclusive, na minha sala de aula, que foi lá na Copa 1000, a diretora da escola entrou e falou que a gente tinha que fazer correspondência. Ou seja, a questão número 1, eu tinha que chamar de 46 e marcar o gabarito invertido. Na hora eu levantei a mão e falei assim, olha, senhora, me desculpa, eu estou duvidando disso. É outra matemática que o aluno tem que fazer. Daqui a pouco, aí ela não me deixou continuar, ela falou assim, você fique quieta, porque eu vou tirar você da sala, vou te desclassificar. Everton, eu quase fui uma desclassificada. Aí, o que ela fez? Ela, depois, eu senti assim, os alunos não marcaram nada, e depois de uns 20 minutos, chegou alguém lá e falou, nós recebemos um telefonema do MEC, e realmente é para marcar normal. Questão 1 no item 1, 2 no item 2, 3 no item 3 e assim até a 90. O que vai acontecer é que depois eles vão inverter esse cabeçalho que tem no próprio cartão de resposta, claro. Na época, eu me lembro que eu era a única professora das redes particulares que estavam fazendo a prova. E aí, é claro, a hora que eu saí da prova e que meu esposo chegou com o meu celular estava repleto de perguntas, né? Todo mundo queria saber o que tinha acontecido de verdade. Porque uma coisa é você ouvir de um aluno que está ali nervoso. A outra coisa é ouvir da professora que foi lá de curiosa só para ver o processo, né? Professora, e de onde que a senhora tira tanta informação sobre o Enem? E sobre essas mudanças? Mas a gente respira isso, né? Eu não sou seguidora do ministro da Educação e do diretor do INEP, eu sou uma perseguidora. Onde eu sei que eles vão estar, onde eu sei que eles vão dar palestra, nas redes sociais, onde for, eu estou colecionando tudo, assistindo tudo e me informando de tudo. Porque eu tenho obrigação, como professora, de informar bem o meu aluno. Pode ser que alguma informação que eu passe para o meu aluno esteja errada, mas a culpa não é minha, eu colhi de algum lugar. Tá bem? Ok. Professora, e como a senhora vê o futuro do Enem?
Olha, o Enem, ele não vai permanecer como está por muito tempo, tá? Então, eu quero que vocês entendam assim. Primeira novidade nossa é o Enem digital. Eu achei que isso ia demorar um pouco mais, mas não, nós estamos aí frente a essa realidade de Enem digital. Como que vai acontecer a prova do Enem digital? Tem muita gente que acha que é na própria casa. Por isso que teve um monte de gente que saiu correndo, de tal, não vou precisar sair de casa. Não é assim. A pessoa vai ter que ir, desse ano, ela terá que ir até um local de prova. Chegando nesse local, ela vai encontrar o quê? Ela vai encontrar um computador. O presidente do INEP já falou que não é tablet, é computador com mouse mesmo. Por isso que são poucas as escolas, são algumas capitais, não são todas as cidades que terão o Enem digital. No meu caso, no dia que eu fui fazer a minha inscrição para o Enem, já não tinha vaga aqui em Cuiabá. Então, eu optei por uma escola em Várzea Grande. Inclusive, lá na Várzea Grande, eu já até marquei a casa dos meus alunos, que eu vou depois comer um bolo, né? A casa do Lauri, que é meu aluno, por exemplo, com certeza eu vou lá comer bolo. Então, claro, não vou viajar para o interior e deixar de comer alguma coisa lá, né? Porque até eu voltar para a capital, pode ser que me dê muita fome. Oi, pessoal de Várzea Grande. Bom, a gente não podia deixar, desculpa, não sei se podia ou não fazer piadinha, mas eu não podia deixar de falar isso pro pessoal da Várzea Grande, gente. É praxe, é um costume, a gente tem que fazer isso. E, enfim, na verdade, minha intenção é mais surrupiar um bolinho, um chazinho, do que fazer a brincadeira, né? Mas vamos lá. Então, gordo é assim, gente, nossas oportunidades são raras, temos que aproveitá-las. O aluno vai chegar lá, vai ter um computador, vai ter um mouse. A prova vai ser online? Não, ela vai ser baixada online, ela vai ficar offline para o aluno fazer a prova, e depois ela vai ser transmitida de novo via internet para Brasília. Vocês entenderam a situação? Então, eu vou repetir. A prova não estará na máquina, ela estará ainda na nuvem. Ela vai ser baixada no momento exato. No momento exato, o sistema vai ser desligado. O aluno vai poder fazer como se fosse a própria prova escrita. Ele vai poder marcar, remarcar. Se lá pelas tantas ele lembra o que é mesmo metonímia, marquei errado. Ele pode voltar, ele pode mudar a alternativa. Ele pode ir e vir como se a prova fosse a prova escrita. Mas não, ela vai estar no computador. Quanto à redação, a equipe técnica do Enem não achou ainda mecanismos para a escritura dela, a digitação dela, não achou mecanismos ainda de envio e de correção dela. Então, ela ainda nessa versão 2020 continuará feita num papel. O aluno vai ter o papel, portanto, para fazer o rascunho da redação e também para fazer os cálculos matemáticos, de tal forma que vocês vão ver que próximo ao Enem, eles vão colocar aqueles banners dizendo, leve caneta preta, porque o aluno vai ter que assinar formulário, o aluno vai ter que fazer redação, ele vai ter que fazer o rascunho dessa redação, e isso vai proceder normal, tá bem? Então, assim, a única diferença que nós vamos ter para o Enem digital é que ele vai ser implantado gradualmente. Então, eles esperam que em 2026 todo o Brasil esteja já fazendo o Enem digital. Você imagina a economia que isso vai representar para o Enem. Porque o MEC ele demora 45 dias para imprimir todas as 10 milhões de provas. Porque são 5 milhões de alunos que fazem provas 2 dias. Então, ele precisa de 45 dias só para impressão. Ele depois mobiliza toda a polícia militar e exército para distribuição dessas provas. Ele tem que reservar um galpão enorme para o armazenamento dessas provas. Então, quando o Enem for digital, totalmente digital, nós vamos ter duas grandes vantagens. A primeira grande vantagem é uma grande economia de papel. E a segunda grande vantagem é que nós passaremos a ter várias edições do Enem durante o ano. Senhor, minhas preces foram ouvidas. Eu só não sei se Suzaninha, Luz e a equipe vão aguentar, porque nós vamos ter um Enem atrás do outro e certamente uma preparação atrás da outra. Se a gente já não para hoje em dia, quem dirá lá? Mas por que eu dou graças? Porque, vamos supor, aquele meu aluno que ficou desestabilizado emocionalmente na prova de fevereiro, ou que bebeu demais no carnaval,
ou qualquer coisa assim, ele tem logo uma prova em julho, para fazer novamente. Se esse meu aluno, em junho ou julho, passou por uma situação, vamos supor, de óbito em família, que às vezes acontece na véspera de uma prova, ou ele ficou doente, ele sabe que em novembro virá outra. Então, não é como hoje, que o aluno se prepara durante uma vida toda para uma vez no ano fazer a prova. E se nesse dia algo dá errado, ele definitivamente não consegue. Tá bem? Então, com o Enem Digital, nós passaremos a ter vários Enems. E aí eu tenho um ingrediente a acrescentar. Hoje, vou falar mais devagar agora, porque são novidades, tá? Hoje, nós temos uma avaliação, na verdade é um exame, que se chama SAEB. O que é esse exame? Ele é um sistema de avaliação para o ensino básico. E esse SAEB, ele está nos planos do MEC para se estender. O SAEB significa ensino, o EB é ensino básico. Como que se aplica esse SAEB? São questões abertas, são questões de marcar X. Na questão aberta, você faz uma conferência da linguagem, então isso dispensa uma redação. Então, eles estão querendo estender o SAEB, construir uma matriz de referência para o SAEB e estender esse SAEB para o ensino médio. Agora, Everton, Fernanda, que é minha aluna, que me convidou também, que está aqui na minha frente, agradeço demais o convite de vocês. Eu ia fazer os agradecimentos ao final, mas vou fazer agora, já agradeço demais, pra caramba, essa participação, porque eu quero falar sobre o Enem, eu preciso falar, aliás, eu preciso falar sobre qualquer coisa, eu sou professora, e eu preciso muito falar sobre o Enem. Vocês já estão na faculdade, eu aposto e ganho que vocês são daquele pessoal que não sabe nem quando que é a data do Enem mais. Eu tenho uma raiva de aluno que ficou comigo 7 anos se preparando, aí passa. Aí ele fala assim, que dia que é o Enem mesmo? Mas dá vontade de socar. Porque os outros alunos estão aqui ainda no sofrimento, entende? Então, vocês não sabem mais sobre essas coisas, mas hoje nós temos um novo ensino médio, em que o aluno vai ser conduzido a estudar matérias básicas. O que é básico? Português e matemática. Mas, no mais, ele vai estudar, se ele vai fazer medicina, ele vai estudar química e biologia. Os professores de história, geografia e física, por exemplo, serão praticamente dispensados por esses alunos. Então, a tendência é nós termos também um Enem para a área de saúde, um Enem para a área de tecnologias, e nessas tecnologias eu falo do quê? Engenharias, computação, química, física, engenharia química, essas coisas assim, sem graça, tá bem? E ter o Enem próprio para as áreas também de ciências humanas, então para quem vai fazer direito, história, letras, esses cursos que são os legais, que é o que realmente vale a pena viver e estudar, certo? Desculpem. Eu estou empolgada, eu falo essas coisas. Então, cada um escolhe o seu rumo, cada um faz a faculdade que deseja. Aí vocês podem me chamar para outra live, que eu quase me intrometi na anterior. Nunca pensando assim, eu gosto de biologia, então eu vou fazer biologia. Não, eu gosto de biologia, mercado de trabalho, como biólogo, vai me ajudar a pagar minhas contas, vai me ajudar a suprir as minhas necessidades consumistas ou de consumidor, vai ajudar a pagar uma escola para o meu filho, vai me ajudar a pagar aquilo que é básico, né? Água, luz, telefone, medicamento, moradia, transporte, essas coisas, sim, é uma área que eu gosto? Sim, então eu vou nessa, né? Então tem que ter esse critério. Então, a tendência, voltando ao que eu estava falando, é que o Enem deixe de ser essa prova popular, que cai tudo para todo mundo, e passe também a ser uma prova, talvez, no primeiro dia, matemática, português e redação, e aí, no segundo dia, uma prova dividida por área de conhecimento, que vai conduzir o aluno desde o ensino médio para ir já para a área de saúde, para a área de tecnologias ou para a área de humanas, como eu falei. Agora, algo que o ministro da Educação, algo que o presidente do INEP e que a secretária também dos conselhos de educação sempre falam
o Enem não deixará de existir. Por quê? Se um aluno será avaliado, e aí eu vou entrar para falar sobre o Enem seriado, o aluno será avaliado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ótimo, mas e aquele que no terceiro ano passou para letras, mas ele viu que ele não queria letras, ele percebe que ele devia ter feito faculdade de Direito, ele não vai estar mais sendo avaliado no ensino médio, ele vai precisar do Enem para fazer o curso que ele realmente percebe que é a área dele. Ou como eu terminei o curso de letras, eu já era adulta, casada, grávida, fiz vestibular para Direito e passei. Na época era vestibular, eu tenho que ter um Enem que venha também absorver essas pessoas que já passaram pelo ensino médio. Então, no futuro, o que o Enem vai se tornar? Eu certamente terei vagas nas universidades, então vamos pensar aqui em 80 vagas para medicina. Talvez eu tenha ali 40 vagas para o ensino médio e 40 vagas para pessoas que já saíram do ensino médio. Lembrando sempre que nós vamos ter as cotas. Então, esse novo SAEB, que vai ajudar a fazer o Enem seriado, essa nova avaliação, que ainda não tem matriz, não sabemos quais são as matrizes. O que é matriz, para quem está me assistindo? Quais são as matérias? Quantas questões? Não se sabe nada a respeito. Ele vai ser implantado paulatinamente, em paralelo ao Enem digital. Isso vai nos lembrar muito um outro exame, que é o PISA. O PISA é um exame internacional que já é aplicado aqui no Brasil. Para quem? Para os estudantes de ensino médio. Então, existem grandes novidades chegando por aí, e escolas públicas, privadas e cursinhos particulares como os meus, nós temos que acompanhar. Professora, vou aproveitar que a senhora tocou no assunto e vou expor uma dúvida que eu tenho aqui em relação justamente a essa nova alteração do ensino médio e nos impactos que isso vai ter. Assim, quando eu estava no ensino médio, isso era uma proposta que para mim sempre foi, que era uma ótima proposta. Só que com o passar dos anos eu fui percebendo que essas outras matérias que a gente tem, que a gente muitas vezes vê obrigado, elas são importantes para a nossa inserção na sociedade. Eu acho que isso ficou assim muito gritante agora com essa pandemia, porque tem muitos conceitos que às vezes a gente aprende lá no ensino médio e que dificultam as pessoas de entender algumas coisas que a gente vê, e que como as pessoas vão ser privadas disso porque elas vão escolher uma determinada área, elas vão ter uma dificuldade, assim, não uma dificuldade, mas a gente pode ver alguns problemas nesses entendimentos, nessas situações sociais que às vezes necessitam os conhecimentos que a gente tinha no ensino médio. A senhora acha que essa alteração no ensino médio pode impactar nisso? Com certeza pode impactar nisso. Eu fico surpresa quando o aluno fala para mim, eu estou em dúvida entre Direito e Medicina. Ora, são duas matérias muito distintas, são duas faculdades. Eu fiz Direito, eu sei falar sobre Direito, eu nunca fiz Medicina, mas eu imagino muito grandemente a diferença que existe não apenas no estudo das disciplinas, como depois na vida profissional. Então, eu concordo que o aluno esteja em dúvida quanto à profissão da vida dele. O problema é ele chegar no final de um nono ano, virar-se para pai e mãe e dizer, pode me colocar na matriz básica para eu fazer medicina. Então, ele vai para a escola, ele vai ter aula de português e matemática, mas as demais disciplinas ele vai ter que escolher se ele vai fazer o quê. E, ao longo desse percurso, esse menino pode, eventualmente, mudar. Eu não sei como que eles vão equalizar isso, eu não sei como está. Aí é que está, a matriz ainda não está preparada. Em entrevista cedida há umas 6 semanas, mais ou menos, o próprio presidente do BINEP falou que eles ainda estão estudando as matrizes, eles ainda estão estudando essas variações, como que isso vai se dar? Então, essa aplicação não é para 2021, certamente não é para 2022, mas nós estamos falando sobre o futuro do Enem, então, talvez lá para 2026, nós tenhamos esses dois casamentos, o SAEB, que seria essa aplicação de uma prova durante o ensino médio, e também o Enem digital,
concorrendo como novidades aí para uma futura forma de avaliação e de ingresso na universidade. Legal. Professora, da última vez que eu fiz, eu não tenho certeza se ainda é assim, a gente, depois de um determinado período de prova, a gente podia sair com um caderno e aí a gente corrigia as questões quando saía o gabarito. Nessa prova virtual, como vai ser em relação a isso? O aluno terá em mãos um formulário em que ele vai copiar o gabarito que ele utilizou. E certamente eles vão fazer aquelas normas de segurança que você tem que esperar a última meia hora de prova para se levantar e ir embora com esse gabarito. Então, sim, você vai saber qual gabarito você marcou na prova virtual. Você vai sair com o caderno da redação, você vai sair com essa folha virtual, tá bem? Então, isso já está claro, o ministro ou o presidente. O ministro da Educação, gente, é uma pessoa que lida com a educação como um todo, ele não está preocupado com o vestibular. A responsabilidade do ministro da Educação é sobre o SISU. Sabe que o INEP, se você perguntar qualquer coisa para o presidente, para o Alexandre Lopes, eu já percebi isso, qualquer coisa que se pergunta para ele relacionada a SISU, ele nem imagina. Mas aquilo que diz respeito ao Enem, sim, porque o Enem é de responsabilidade do INEP, do Instituto. Mas o SISU não, o SISU é de responsabilidade do MEC. Matrículas é responsabilidade do MEC. Então, o INEP, na verdade, ele vai fazer as inscrições do Enem, mas a matrícula na universidade, enviar informações para as universidades, tudo isso é responsabilidade do MEC. Agora, a inscrição do Enem, a prova do Enem, a realização, a correção, os critérios, tudo isso é do INEP. Então, você sim, a resposta é essa, você vai sair, o aluno vai sair com uma folha em que ele vai ter anotado os gabaritos, em que ele empregou na marcação final da prova dele. Professora, vamos começar com as perguntas, então? Sim, da minha parte, sim, porque claro que para cada pergunta eu vou fazer um discurso. Então, a gente tem uma pergunta do Daniel Bastos. Na verdade, ele fez duas perguntas. Ele perguntou, ele perguntou se a gente consegue mudar para a modalidade impressa. Se você já escolheu uma modalidade, se você consegue mudar para outra, depois de ter escolhido. Não consegue mudar, e tem alguns alunos também achando assim, que se não for bem na prova digital, ainda vão poder pedir para fazer a prova escrita. Quem falou isso foi o presidente do INEP. Então, não tem mais como fazer nenhuma mudança. Professora, o Lucas perguntou, acho que a senhora já respondeu, na verdade, como vai ser feita a redação no Enem Digital? Ainda vai ser prova escrita, o aluno vai ter o tempo normal de prova, e ele tem que fazer rascunho, ele vai ter folha para o rascunho, vai passar limpo, vai entregar para o fiscal e vai trazer o caderno de prova com o tema de redação para casa. Eu não sei se ele vai poder trazer o rascunho, isso nunca foi falado em nenhuma entrevista do diretor, mas nós podemos, do presidente do INEP, mas a qualquer momento vocês podem fazer perguntas para eles, que eles respondem, estão respondendo até com certa agilidade. Quero aproveitar para dar um abraço, mandar um oi para o Daniel Bastos, que é meu aluno. O outro, Lucas, eu não sei se é meu aluno ou não, você não falou sobrenome. Professora, perguntaram também se vale a pena ler redações nota 1000 e decorar o padrão das redações. Não, decorar não, porque dependendo do tema, você não consegue aplicar a estrutura coesiva e o raciocínio que se deu. Então, na verdade, decorar uma redação ou essa estrutura é uma tarefa para os preguiçosos. Os alunos que são não preguiçosos são aqueles que buscam estruturas próprias. Agora, isso não significa que você já não tenha os seus elementos coesivos mais incorporados, ou seja, eu vou começar sempre o segundo parágrafo com, nessa perspectiva, nesse contexto, pode-se mencionar tal situação, tal situação, tal situação. Então, você já ter alguns operadores coesivos dentro da sua cabeça, está ótimo. O que eu sei é que tem alguns, não professor, porque professor não faz isso. É gente curiosa, gente que está por aí aventurando, querendo like no seu Instagram. Esse é o grande compromisso deles com a educação.
quero like, quero ganhar dinheiro com o YouTube. A gente não, a gente faz tudo gratuito no YouTube e dá dica para não querer mais, a gente ganha dinheiro de outra forma, com trabalho duro. Então, essas pessoas que falam, decore aí uma fórmula que vai dar certo, geralmente a pessoa que, diferente de mim, ela quer você de novo como aluno no ano que vem. Eu quero que você passe. Então, vá com um texto seu, com autoria. Quem está na banca do Enem como professor de redação é um professor muito bem treinado. Nós pegamos um texto, a gente sabe, ele vira um Frankenstein, uma coxa de retalhos, e a gente sabe que aquilo ali foi dica, mau conselho, foi aquele diabinho que ficou no seu ombro aqui dizendo, não, olha, decora um texto, não dá certo. Aqui na UFMT, isso daí é uma lenda urbana que existe aqui em Cuiabá, existiu, porque me mostraram. Um dia falaram, Suzana, vem aqui porque você duvidou da gente, eu duvidei da coordenadora de correção da UFMT e ela me levou lá para ver. Aqui na UFMT tinha uma pessoa que todos os anos, Everton, escrevia sobre conservação do meio ambiente, preservação ambiental. O problema é que um ano foi falado sobre a minha utopia, ela escreveu o texto sobre preservação ambiental. O outro ano foi falar assim, das pequenas coisas com as quais a gente não se preocupa no dia a dia. Ela escreveu sobre preservação ambiental. O mesmo texto. O que acontecia com ela? Tirava 0. Todo ano, ano após ano. No terceiro ano, eu fui para uma entrevista na televisão, duvidei, falei, vocês estão brincando, isso não acontece. Isso é lenda urbana e bati assim ainda, sabe? Virei as costas. A coordenadora me chamou, falou, Suzana, vem aqui, você duvidou de mim, agora vai provar. Caí com a cara no chão. Isso no passado é o mesmo que está acontecendo hoje. Matricule-se num curso de redação, com um professor sério, escreva sua redação e ganhe autoria no seu texto. É essa a dica, o conselho, a oração, o desejo que eu faço por você. Professora, tem muita gente mandando coraçãozinho para a senhora aqui no... Sabe por quê? Porque eles também estão no meu coração, e aí a gente fica trocando o coração e é o tempo todo assim. Professora, e que dicas a senhora dá para a pessoa adquirir uma bagagem de conhecimento para citações? Então, vamos lá. Eu sei o que a pessoa quer me perguntar. Nós temos que lembrar... mas vem cá, eu vim falar sobre Enem ou sobre redação? Acho que nós estamos perdendo o foco. Mas o problema é que eu gosto mais de falar sobre redação do que sobre o Enem. Então, se vocês me permitirem, posso continuar? Pode. Então, tá ótimo. Veja, repertório é algo que a gente conquista a vida toda, tanto que o tema de redação vem lá, com base nas suas experiências e nos conhecimentos obtidos ao longo da sua vida estudantil, escolar, das observações que você viu do mundo, faça o seu texto e defenda a tese sobre o tema, é isso que eles falam. Então, o repertório é algo que você vai obtendo desde a sua 5ª série. Você lê um livro de lendas, você lê um livro de contos, a professora faz uma dinâmica, o professor de química e biologia explica alguma coisa, você leva a sério aquela explicação, de tal forma que quando chega na época do Enem, você tem muito repertório. Os meus alunos que têm repertório muito bom, é uma redação sobre sociedade, eles usam preceitos da física. Eu adoro a lei de ação e reação, porque ela casa muito bem em muitas situações que não apenas na física, mas nas nossas relações sociais. O meu aluno consegue estabelecer links, ele faz a intertextualidade. Eu falo sobre saneamento básico, ponto, o cortiço, vou mencionar o cortiço. Saneamento básico é algo que está na aula de biologia ou de geografia, mas o aluno lê um livro da literatura que coopera com ele. Bom, professora, mas eu tenho um pequeno problema, eu só acordei para isso hoje. Aí tem alunos que querem que eu ache um único livro, eu até quero escrever esse único livro, que traga todos os repertórios, vou ficar rica, vou até poder fazer plástica. Todo o repertório num só livro, isso não existe. Então, o que eu aconselho o aluno? Para de assistir série, porque série não te leva a nada. Sabe, Everton, sabe o que eles fazem comigo na redação? Eles começam, no episódio tal, de tal série, um personagem chega para tal outro, que é primo de não sei quem, e diz que, cara, isso é resumo de obra, isso não é sinopse, isso não é repertório que avalia se o aluno fez um bom ensino médio. Abandona a série. Agora eu sei que vai doer
cruelmente em alguns. Para de jogar jogo de internet, jogo de rede, jogo de pimbolim, como chama? Peteca. Para de jogar tanto. Ou tá bom, joga menos então, joga menos, não vou ser tão rígida, joga um pouco menos. E comece a se interessar por textos que te deem esse repertório. Lá no meu Instagram, eu coloco semanalmente um livro. Essa semana eu coloquei lá Dicionário de Mitos da Literatura. Tem todos os mitos da Antiguidade Clássica, tem todos os mitos atuais, para o aluno poder fazer suas citações. Livros de literatura. O aluno falar que passou pelo ensino médio e não leu A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Memórias Póstumas e Dom Casmurro, de Machado de Assis, que não leu o Cortiço, esse aluno sequer merece fazer uma boa redação. Ele tem que chegar logo nos pais e dizer, olha, eu estou fracassado desse ensino médio meu. Então, não adianta querer que a professora faça o milagre do repertório. O aluno tem que buscar aquilo que a gente sempre está indicando. No YouTube mesmo, eu tenho o canal, lá sempre tem temas, que eu vou falando sobre os temas, lá eu falo de filmes, lá eu falo de livros que o aluno pode ler, documentários que ele pode assistir. Quantos seguidores que tem a professora de redação? E tem 2.000 inscritos no YouTube dela. Agora, quando se trata de um YouTube, que a pessoa vai ficar falando assim, o que ela sentiu a primeira vez que ela levou torta na cara, aí tem lá 2 milhões de inscritos, né? Então, por aí, mais ou menos, você mede como que as pessoas aqui no Brasil têm um repertório fraco, tá bem? Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que a pessoa mude de vida, que ela leia essas 4 obras que eu mencionei, porque ali tem muito repertório para qualquer tema, que ela se interesse em ver os mitos da antiguidade que ela pode usar também, e principalmente que ela se interesse pelo seu país. Então, o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição, o aluno tem que saber decorar, saltear, atrás para frente em 3 idiomas. Ele vai ter muito repertório ali para usar em se tratando de qualquer tema que aparecer no Enem ou qualquer vestibular. Eu falei que eu ia dar palestra. Uma pergunta, uma palestra, uma pergunta e uma palestra. Então, chegando a algumas outras perguntas aqui, o Tiago Nobre perguntou se existe chance de mudar a data do Enem e se isso pode prejudicar quem vai fazer a prova. O Enem já não vai mais ser em novembro, né? Talvez o digital vai permanecer na mesma data. O INEP ainda não decidiu qual vai ser a próxima data. E eu concordo com eles. Por que eu concordo? Porque, assim, o vírus, ele não chega e vai embora de avião. Ele pode mutar, assim como há algumas regiões em que ele está em declínio, pode ser que ele venha a se fortalecer. Assim como há cidades em que o número de pessoas infectadas está diminuindo, tem cidades em que ele está aumentando. Então, ok, vamos supor que o MEC marque essa data para a primeira semana de dezembro. O que pode nos garantir que essa data ocorra? Gente, para nós, é só nós pegarmos nossas pernas e nos dirigirmos a um local. Para o MEC, ele tem que fazer contrato de locação, ele tem que verificar a disponibilidade daquela escola, daquele ginásio, daquela localidade estar disponível para as datas do Enem. Ele tem que mobilizar equipes de coordenação, equipes de fiscalização, equipes de transporte, que vai transportar as provas da gráfica até os aeroportos. Não é uma atividade rápida e fácil. Então, quando o MEC remarcar o Enem, nós teremos uma data definitiva. Até então, eles não vão remarcar. Agora, tem gente que me pergunta, mas vai ter o Enem? O MEC garante que sim. Mesmo porque a forma de ingresso já tem um orçamento previsto para gastar com as universidades federais, com o acesso desses alunos. As vagas já estão lá. É o tipo de situação que não dá para você cancelar simplesmente um Enem. Pode ser até que a gente tenha um Enem uma semana para 2020 e passado mais 2, 3 semanas para 2021. Mas que tem que ter a edição, tem que ter. Tem que ter. Professora, a Letícia Zugair perguntou, ela ficou um pouco em dúvida sobre essas citações de outras disciplinas. Ela perguntou como ela faz para encaixar isso. Aí ela citou um exemplo. Ela falaria segundo ou como ela coloca isso na frase? Tem aquilo que hoje tem aquilo que é chamado de legitimação.
Então, como que eu legitimo uma notícia? Falando de onde eu extraí a notícia. De onde eu extraí a citação? Indicando o sociólogo, ou filósofo, ou jurista, ou psicólogo, que eu estou mencionando. Então, eu coloco o que ele falou e quem falou. Se eu mencionar um provérbio, não é um recurso argumentativo forte, mas está valendo, você vai ter que mencionar de onde vem o provérbio, ou como ele é difundido, como ele é divulgado. Numa uma lei da física, você vai ter que falar uma lei de Newton, vai ter que mencionar de quem que é a lei. Então, ao mencionar de quem é a lei, ela está legitimando a informação. Se ela vai falar uma coisa que ela aprendeu lá na biologia, então ela vai falar, os estudos em biologia indicam que ela tem que mencionar que aquilo que ela está falando, ela extraiu de estudos em biologia, tá bem? Então, isso se chama legitimação e tem que ter. É uma pequena informação, um aposto explicativo que você coloca ali entre vírgulas e que você vai dar essa legitimação à citação que você está fazendo. Okay. Professora, perguntaram se ainda dá tempo para se preparar para fazer uma redação boa. Com certeza. Boa significa, se você tirou 600 do Enem passado, você tem chances de tirar 800 nessa próxima edição, se ela ocorrer ainda esse ano. Eu tenho alunos, Everton, que tem uma dinâmica muito interessante. Eles chegam aqui no curso com 600 e nós já conseguimos reverter a nota de 600 para um 880. Gente, o aluno liga para mim chorando de alegria, porque é um padrão de texto para um outro padrão muito distante. Às vezes o aluno consegue isso com um curso de redação, às vezes é preciso 3. Tá bem? Aí depende muito da abertura do aluno. Tem muitos alunos que não gostam, ficam irritados com a correção, sendo que eles deviam dar graças a Deus de estarem sendo bem orientados, né? Então, assim, que dá tempo, dá tempo. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, mas depende muito do aluno. Então, aí eu não posso ser categórica e dizer, dá tempo. Dá tempo dependendo da abertura do aluno. Professora, perguntaram também se a senhora tem alguma dica para quem não tem condições de pagar um curso de redação e não tem alguém que corrija. Olha, nós temos muitos cursos gratuitos e eu não quero fazer dessa live uma propaganda, mas nós temos aqui no curso, por exemplo, pacotes só de correção de redação. E não são pacotes com preços elevados. O canal tem vários canais do YouTube, meu canal é tudo gratuito, tá lá os temas de redação, meus comentários, no meu site, que também, tô falando do meu, porque eu estou dando aqui a live, mas existem inúmeros sites e canais que exibem matérias gratuitamente. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, vou dar um depoimento. Eu sou aluna de escola pública, nunca paguei para estudar, então eu era estudante ali no Nossa Senhora Aparecida, da Escola Alice Fontes Pinheiro, passei para letras, porque era o curso que eu queria, mais tarde, com os meus conhecimentos ainda da escola pública, passei para direito, sem cotas, que na época não existiam cotas, mas o que eu sempre fiz? Eu nunca abandonei os estudos, eu nunca me coloquei numa postura assim, meu professor é ruim, então eu não vou saber. Não, meu professor é ruim, eu vou estudar. A minha professora não sabe a matéria, então eu não vou bem. Ou vou bem sim, porque eu vou arranjar meus mecanismos de estudo. Então, para muitos alunos que não estão tendo aula, que não estão matriculados num curso de redação, eu te aconselho a procurar esses mecanismos, tudo bem? Que eles existem e quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar muito e buscar os caminhos que a gente consegue. Inclusive, existem muitos caminhos no curso de redação Suzana Luz. Por exemplo, 50% de desconto para alunos de escolas públicas, desde que ele faça a turma no sábado de manhã de redação, que é com uma mega professora, a professora Aline. Vai ter um sorteio também, né? Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio do curso de interpretação de texto. Muito bem, mas aí é com vocês. O que mais? Professora, acabaram as perguntas. Não sei se a senhora tem alguma não acredito. Ninguém vai perguntar meu peso, ninguém vai perguntar qual que é a obra que a senhora mais gosta. Professora, o que a senhora faz nas horas de folga? Ninguém vai perguntar isso? Então tá bom, não faz mal. Podemos o pessoal está tímido. Então, a gente vai passar para o
os sorteios. A senhora pode explicar um pouquinho sobre o curso que a gente vai sortear? Posso sim, mas antes de explicar, eu quero agradecer a vocês, né, porque por uma questão particular minha, né, foi um óbito em família, no sábado que estava marcada a live, eu não pude realizar, quero agradecer a compreensão de vocês, né, não me disponibilizei a achar uma outra pessoa, porque é um assunto técnico, fiquei pensando em pessoas, e não tive uma saída, e fiquei bastante preocupada em prejudicar vocês por essa situação, mas vocês rapidamente remarcaram, quero agradecer imensamente por isso. O curso que nós vamos sortear agora, vocês vão sortear, promover o sorteio, né? Ele é um curso de interpretação de texto, prepara o aluno para a prova de linguagens. Eu que ministro esse curso, ele é na terça-feira à noite, das 19h15 às 21h30. Nós teremos o curso presencial, se isso for possível. Se isso não for possível, nós continuaremos na modalidade à distância, como nós já temos feito. Ok. Então, a gente vai sortear o curso da professora Suzana e a gente vai sortear também um cupom do Babacão, porque no dia que a gente sorteou, foi sorteada uma pessoa que não era de Cuiabá. E aí, como a gente não tem como entregar, infelizmente, a gente vai ter que ressortear. Então, a gente vai pegar pelos nomes que vocês preencheram no formulário. Se alguém ainda não preencheu, corre lá, que a gente vai começar o sorteio. Fernanda, se você quiser começar. Estão surgindo novas pessoas. Número 12. É o Tiago Pinho Lins. É de Cuiabá, então, Tiago, a gente vai entrar em contato com você para te passar o cupom do Babacão. E agora a gente vai sortear o curso da professora. Vamos ver quem vai ganhar. Olha, 42 pessoas. Número 40. Letícia Araújo, é daqui de Cuiabá também. Então, Letícia, a gente vai entrar em contato com você. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente na página também, para ir mais rápido, tudo bem, mas a gente tem os contatos de vocês e a gente entra em contato para passar as coisas. Então, professora, se a senhora quiser falar alguma última coisa, se despedir do pessoal. Eu estou agradecendo aqui inscrito, né? Obrigada pela participação, pelas perguntas também. Adoro responder perguntas, adoro falar sobre essa área. E quero apenas dizer isso para você, jovem, que está escolhendo a sua futura profissão. Você tem que deitar no seu travesseiro e se ver agindo, se ver trabalhando. Lembra que a faculdade que vocês escolhem não é só para estudar, é para preparar vocês para a vida profissional. Eu nunca ouvi as pessoas dizendo, você podia ser uma grande magistrada, eu poderia ser uma grande delegada, poderia, com certeza. Mas, principalmente, eu poderia ser uma grande professora e também quero convidar todos vocês a serem grandes professores. Você pode ser médico, advogado, engenheiro e um grande professor dentro dessa sua área. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Também estou à disposição, quem quiser me seguir nas redes sociais, estamos sempre aí em contato com essa juventude que adora estudar. Quem não adora muito tem que começar a adorar, pessoal. E viva a Nação Nerd! Obrigado, professora. A gente vai pegar os dados da senhora, então, e colocar na página para quem não conhece ainda poder acessar. O link do YouTube e do Instagram. Então, eu gostaria, para terminar, de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nesses dias, todos os patrocinadores, todas as pessoas que nos acompanharam ao longo desses 4 dias. Agradecer de modo especial a professora Suzana, que está aqui com a gente até agora. E dizer que todos os vídeos vão estar disponíveis aqui na nossa página do YouTube.
Tudo vai estar gravado aqui, disponível, então se alguém quiser reassistir ou perdeu algum dos outros dias, pode acompanhar aqui na página. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e boa sorte no Enem.